Ao final da Idade Média, a lepra desaparece do mundo ocidental. Às margens da comunidade, às portas das cidades, abrem-se como que grandes praias que esse mal deixou de assombrar, mas que também deixou estéreis e inabitáveis durante longo tempo. Durante séculos, essas extensões pertencerão ao desumano. Do século XIV ao XVII, vão esperar e solicitar, através de estranhas encantações, uma nova encarnação do mal, um outro esgar do medo, mágicas renovadas de purificação e exclusão. Que é isso, papai? Esses são os loucos que andam pela cidade. Ele tá falando sozinho, dá medo. A história deles é longa, mas eles são deixados sempre assim. Eu vou começar a contar a história para você, Amar. Este trabalho tem por objetivo apresentar o conceito de loucura desenvolvido por Michel Foucault em seu livro História da Loucura. Ao final da Idade Média, a lepra passa a desaparecer do mundo civilizado. As áreas como praias, locais estéreis, onde pairavam os deserdados, condenados pela religião e jogados para as áreas distantes e periféricas das cidades, foram novamente abertas e se tornando acessíveis às populações. Em contrapartida, a lepra foi substituída apenas por outras doenças, como as doenças venéreas e tantas outras. Para se vir livre desses loucos, eles eram escorraçados das cidades, levados por embarcações da sua cidade natal, sendo levados para terras estrangeiras que deveriam aceitar esses deserdados. Essas embarcações levavam sua carga, os insanos, de uma cidade para outra, onde estes não conheciam a terra na qual desembarcariam. Tampouco sabiam qual cidade ou país seriam selados os seus destinos. Confiar os loucos aos marinheiros é com certeza evitar que eles ficassem vagando indefinidamente entre os muros da cidade, é ter a certeza de que ele irá para longe e torná-lo prisioneiro de sua própria partida. A grande internação é um processo de mudança, através da construção e operação de instituições de internação, mudando o conceito de que existia anteriormente de exclusão. Este processo se inicia pelas mudanças no contexto da organização das cidades, no avanço das políticas públicas e no surgimento de profissionais dentro da medicina e psiquiatria. Surgem instituições na Alemanha, Inglaterra e França. Inicialmente e depois, com o passar dos anos, durante o Renascimento, novas instituições surgem para dar vazão às necessidades. Com a Renascença e a influência de Descartes, vem o questionamento da loucura, pelo viés da razão, o questionamento
da subjetividade e da sua verdade, a verdade de cada um contra uma verdade absoluta. Se o homem pode ser louco, sua loucura lhe pertence, assim como sua insensatez. Mas as internações eram a derrocada destes direitos, pois lhes tirava a cidadania, os direitos, as vontades, e os logravam em instituições onde sofriam com todos os tipos de tratamentos e torturas comportamentos não aceitáveis pela sociedade de então. Retrata a figura do psiquiatra como partícipe deste processo, como um dos responsáveis pela internação e não mais a Igreja, com seus dogmas, o princípio da utilização da ciência como norteadora das doenças do indivíduo e da sua loucura. O sentido do internamento se esgota numa obscura finalidade social que permite ao grupo eliminar os elementos que lhe são heterogêneos ou nocivos, a apenas um passo. O internamento seria assim a eliminação espontânea dos associais. A era clássica teria neutralizado, com segura eficácia. Eram assim distribuídos entre as prisões, as casas de correção, hospitais psiquiátricos. O internamento não representou apenas um papel negativo de exclusão, mas também um papel positivo de organização. Suas práticas e suas regras constituíram um domínio de experiência que teve sua unidade, sua coerência e sua função. A fim de que essa aproximação fosse feita, foi necessária toda uma reorganização do mundo ético, novas linhas de divisão entre o bem e o mal, o reconhecido e o condenado, e o estabelecimento de novas normas de integração social. O internamento é apenas o fenômeno desse trabalho em profundidade, que constitui um corpo unitário com todo o conjunto da cultura clássica. É então, e somente então, que se codificou todo esse cerimonial onde se reuniam, com uma mesma intenção purificadora, as chicotadas, os medicamentos tradicionais e o sacramento da penitência. A intenção do castigo e do castigo individual torna-se então bastante precisa, mas ainda o grande mal só exige esses ritos de purificação porque se origina nas desordens do coração e porque pode ser assimilado ao pecado definido pela intenção deliberada de pecar.
Agir sob controle dos próprios desejos afasta qualquer sujeito do seu eixo. Perde-se a autoridade da ordem vigente. Logo, tornam-se loucos qualquer um que fale, qualquer um que haja por si mesmo. O sistema de coerção desta época não perdoa ninguém. Qualquer um pode estar sujeito aos imperativos do poder. Basta que o indivíduo se desvirtue da ordem impetrada. Na normativa vigente, todos os sujeitos são falhos, mas o sistema é imprescindivelmente correto, ainda que arbitrário. Atitudes desvirtuosas para a sociedade é um critério para a retaliação. A Igreja vai perdendo seu lugar, dá espaço para o surgimento do primeiro embrião da medicina. Observar, descrever, catalogar, nomear, discriminar e tratar. A Igreja pode sair de cena. Ao Hospital Geral diz respeito a insanos, homens, em demência, pessoas de espírito alienado, pessoas que se tornaram inteiramente loucas. Em Paris, um hospital reserva-se o direito de tratar dos pobres que perderam a razão. Se acredita que um alienado pode ser curado, ele pode ser recebido no hotel de... Aliás, aí lhe serão dados os cuidados costumeiros, sangrias, purgações e, em certos casos, vesicatórios e banhos. Os loucos tinham sido agrupados em 2 salas. A dos homens, a sala de São Luís, comportava 2 leitos de um lugar e 10 que podiam receber simultaneamente 4 pessoas. Os regulamentos tinham previsto um único médico que deveria residir na misericórdia, com a obrigação de visitar 2 vezes por semana cada uma das casas do hospital. 8. Só podia tratar-se de um controle médico à distância, que não estava destinado a curar os internos, enquanto tais, porém, apenas aqueles que caíam doentes. Prova suficiente disso é que os loucos internados não eram considerados doentes apenas, em virtude de sua loucura. Na maioria dos hospitais gerais, os insanos são misturados, sem nenhuma distinção, a todos os outros prisioneiros ou internos. Só os mais agitados são colocados em compartimentos, a eles reservados.
A única atenuação que se encontrou ao final do século XVIII foi a de atribuir aos insanos o cuidado de mostrar os loucos, como se coubesse à própria loucura prestar testemunho com relação àquilo que ela era. Eis a loucura erigida em espetáculo acima do silêncio dos asilos e tornando-se, para a alegria geral, escândalo público. Desatino se ocultava na descrição das casas de internamento, mas a loucura continua a estar presente no teatro do mundo. Os alienados que assistiam a essas representações teatrais eram objeto de atenção e da curiosidade de um público leviano, inconsequente e às vezes maldoso. As atitudes bizarras desses infelizes, sua condição, provocavam risos de troça e a piedade insultante dos assistentes. E mantendo o louco nessa situação de internamento que a era clássica havia inventado, ele o manterá de modo obscuro e sem o admitir, no aparelho da coação moral e do desatino dominado. A psiquiatria positiva do século XIX e também a nossa se renunciaram às práticas, se deixaram de lado os conhecimentos do século XVIII. Herdaram em segredo todas essas relações que a cultura clássica em seu conjunto havia instaurado com o desatino. Modificaram-se essas relações, deslocaram-se, acreditaram falar apenas da loucura em sua objetividade patológica, mas contra a vontade estavam lidando com uma loucura ainda habitada pela ética do desatino e pelo escândalo da animalidade. É assim que se configura a história dos loucos. É, papai, eu não tenho mais medo deles. A gente tem que ajudá-los, não é?